Primeiramente, gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do desembargador César Cury, esse grande homem que nós temos a honra de ter no nosso tribunal e que muito faz nessa busca incessante, e eu sou uma testemunha viva disso, que ele busca e luta muito pelas soluções de conflito no nosso tribunal de formas alternativas. E é com muita honra que a gente tem ele como nosso presidente do NUPEMEC e agradecer aí o convite. Cumprimento o doutor Ricardo Fernandes, grande professor, hoje digo também amigo, e o doutor Bruno. Para todos os participantes, eu vou me permitir cumprimentar a todos na pessoa do professor Alberto, esse grande homem que tanto influencia, né, toda essa cultura de conciliação no mundo, em especial na América Latina. Então, sintam-se todos cumprimentados. Eu vou iniciar pedindo desculpa por ter alterado aqui o cronograma, não é só porque eu sabia que falar depois do professor Ricardo e do doutor Bruno, eu teria muito pouco a falar e passaria um grande vexame aqui, mas eu também, ao falar primeiro, corro um grande risco, mas faço isso por uma questão pessoal e já me desculpo antecipadamente, eu vou ter que me retirar assim que terminar. Meu pai vai estar passando por uma operação séria daqui a alguns minutos. Eu gostaria de estar lá presente, não quis me ausentar em razão do compromisso que já tinha firmado aqui. Então, tentando cumprir o nosso cronograma, eu vou tentar ser breve para conseguir falar do que é o nosso objetivo, né? Embora a gente tivesse um escopo muito longo aí, eu queria falar sobre essa revolução digital que o mundo está vivendo, sobre a inteligência artificial e como ela se aplica nas Online Dispute Resolution. Esse é o grande objetivo aqui da minha breve fala. A importância dessas ODRs e, anteriormente, e ainda presente, as ADRs. Nós temos esse universo aí no país, quase 100 milhões de processos para 200 milhões de habitantes, num universo de 18 mil magistrados, em um tempo médio de solução de processo de 11 anos. Então, se a gente tiver essas premissas em mente, a gente consegue identificar que os problemas têm que ser buscados soluções alternativas, como o por sinal, em todo o mundo. Esse é o tamanho do nosso problema, e no Rio de Janeiro esse fato se amplifica. Ao invés de 100 milhões, nós temos aproximadamente 11 milhões, ao invés de 200 milhões, nós temos aproximadamente 16 milhões, ao invés de 18 mil, nós temos aproximadamente 890 magistrados. Então, se a gente pensar que cada processo de regra tem um autor e um réu, eu chego à conclusão que no Rio de Janeiro, só na Justiça Estadual, eu tenho um volume superior de processos do que o número de habitantes nesse Estado. Isso sem somar a Justiça Federal e a Justiça do Trabalho, que também teriam números significativos a agregar. Então, meus senhores, a gente chega à conclusão que nós vivemos numa sociedade de conflito, numa sociedade extremamente pautada para buscar o judiciário e não necessariamente para tentar buscar solução. E dentro desse contexto a gente vive essa chamada aí quarta revolução digital, a quarta revolução industrial e essa nova indústria 4.0. Eu tinha alguns vídeos que eu vou não passar todos, esse aí eu estava mostrando na realidade o que é essa revolução digital, mas eu acho que todos já conhecem essa grande revolução. Isso tudo está pautado nessa modificação de que a indústria, de um tempo para cá, passou a focar muito mais em TI do que na produção. Então, se a gente olhar hoje as grandes empresas do mundo,
todas elas, né, no primeiro quadrante, são empresas de tecnologia, e isso acontece de forma mais intensificada nessas empresas chamadas disruptivas, né, aquilo que entra de uma forma tal que faz romper aí o paradigma anterior que nós tínhamos. Eu vou dar só o exemplo do Netflix. Estava há poucos meses, nem meses, eu acho, atrás, assistindo um filme com meu filho no cinema. Era um filme de super-herói, a Capitã Marvel, e vários pais levam seus filhos para assistir o respectivo filme. Em um determinado momento do filme, a Capitã Marvel cai dentro de uma loja, que é uma blockbuster, né? uma loja, uma locadora de vídeo muito famosa à época. E aí os pais começam a rir de uma forma generalizada no cinema, e meu filho me cutuca e fala assim: por que vocês estão rindo? O que é isso, pai? Eu falei: é algo que você nunca vai ver na vida, né? Mas na minha época a gente ia alugar filme, que hoje você escolhe aí no Netflix, ou no YouTube, ou em qualquer plataforma, ali naquele local. A gente ia ali e ficava escolhendo o filme. Então, assim, é esse o exemplo de revolução que nós estamos falando em tão pouco tempo, né? Isso acontece de uma forma revolucionária em diversas etapas. Aqui também é um outro vídeo que eu vou me permitir não passar, em que mostra uma loja da Amazon, como isso impacta no mundo. Isso não é só no mundo do serviço, isso é no mundo dos automóveis. Isso aqui é um outro exemplo, esse eu vou passar mesmo, que é um exemplo de uma propaganda, mas para chegar no que realmente nos interessa. E o que nos interessa? Nos interessa é ver que os números de 2019 mostram uma crescente na utilização cada vez maior da internet, né? Então, esse aqui é uma pesquisa de âmbito mundial, quanto tempo as pessoas gastam com internet no mundo. Isso é um volume muito grande. E se a gente olhar isso nos quadrantes dos países que mais utilizam, é importante aquele que está ali em vermelhinho, está pequenininho, mas aquele ali é o Brasil. Então, é o segundo maior no mundo em tempo gasto na internet. Isso é importante para a gente mostrar o que hoje então, as pessoas estão gastando muito tempo nessas tecnologias. E aí a pergunta é: o que os filmes de ficção, e eles tiveram vários exemplos de diversas ordens, não conseguiram prever, né, que essa revolução tão grande acontece? Então, vou dar um exemplo ali. Ali é o Star Trek, Jornada nas Estrelas, que tem um equipamento que fazia, às vezes, de um celular. Era um radiocomunicador, que muito se assemelha a esse equipamento aí, que já foi um grande sucesso da telefonia, mas que nada se aproxima desse outro aí. Então, uma coisa é certa: nenhum filme de ficção conseguiu chegar próximo desse fantástico equipamento que hoje ninguém tira a mão dele. Mas, além disso, nenhum filme de ficção conseguiu prever isso aí, que são as redes sociais, né? Essas redes sociais que hoje geram um mundo totalmente diverso do que estávamos acostumados, e que esse mundo faz com que algumas situações que antes não existiam passassem a existir. Então, a gente vê mobilização popular via rede social, eleições sendo decididas por disputa, basicamente, nas redes sociais, né? Superando aquelas mídias tradicionais. Isso mostra também no mundo como a gente tem utilizado essas redes, de que forma nós estamos utilizando, e esse verdezinho ali mostra que o país, por exemplo, é fértil na utilização desse mecanismo de comunicação, né, de mensagem instantânea chamada WhatsApp. Um outro dado que é muito relevante para a gente chegar à nossa conclusão é que numa população de aproximadamente 7 bilhões de habitantes, 5 bilhões têm celulares, né? E desses bilhões de habitantes, se eu for jogar na nossa nação, eu tenho aproximadamente 200 milhões de habitantes, com a última pesquisa divulgada, 228 milhões de celulares. Então, hoje eu tenho mais celular do que habitante nesse país, né? Muitas vezes porque uma pessoa tem mais de um telefone, e é muito comum isso acontecer hoje em dia, e não necessariamente porque todos os têm um telefone. Mas fato é, dentro desse contexto, dessa chamada indústria 4.0, é indispensável que eu coloque o cidadão no centro, e é indispensável que eu use as novas tecnologias para conseguir fazer esse cidadão conectado.
Uma dessas tecnologias, e são várias que a gente escolheu aqui para falar, é a nominada inteligência artificial, que, em termos gerais, pode ser definida de uma forma bem simplista como o desenvolvimento de sistemas de computador capazes de executar tarefas que normalmente exigem habilidades humanas. Não é uma, nem duas, nem três, é uma gama de tarefas que, uma vez realizadas, a gente consegue transformar essa máquina em algo pensante. E ela tem uma escala, né? Esse ciclo aí mostra que eu posso ter a chamada machine learning, a chamada deep learning e o contexto da obra como um todo, a inteligência artificial. Nesse quadrinho aqui, à esquerda, esse quadro aqui, a gente consegue ver como isso está aplicado no nosso dia a dia, né? Então, exemplos como o Spotify, que usa uma tecnologia de machine learning, Google, que usa machine learning, Netflix, que usa machine learning, Google Fotos, que usa já um componente de deep learning, e assim vai, né? São várias tecnologias que hoje já estão utilizando esses equipamentos e essa nova formatação de software no nosso dia a dia. A grande diferença entre o deep learning e o machine learning é justamente o componente humano. Se a gente conseguir observar aqui no machine learning, se eu quero saber o que é um carro, eu tenho que botar um ser humano dizendo para a máquina o que é um carro, ela vai aprender e vai sair com o carro. No deep learning, eu tiro esse fator humano aqui. Então, aquele fator humano que ajuda a treinar a máquina, eu excluo ele da jogada e a máquina consegue aprender de forma autônoma. Por que isso? Porque nem tudo o que vendem ou dizem vender ou está posta como inteligência artificial, de fato é inteligência artificial. Então, hoje, o termo da moda é inteligência artificial, mas não necessariamente tudo que a gente escuta falar que é inteligência artificial tem por trás um componente de inteligência artificial. Essa figura aí roda aí no mundo acadêmico, né, que está ali como grande inteligência artificial, quando o pessoal do Scooby-Doo descobre, na realidade, é uma forma de programação muito antiga que qualquer desenvolvedor aprende na faculdade com muita simplicidade, vendendo como se inteligência artificial fosse. Mas se eu partir da premissa que eu vou trabalhar com inteligência artificial propriamente dita, a pergunta é, como é que ela entra nesse sistema de justiça? E como ela entra, qual é a importância dela entrar nesse sistema de justiça? Por quê? Nós vimos os números, mas é importante ressaltar que o judiciário, em especial o brasileiro, ele não é bem visto pela sociedade, né? As pesquisas indicam uma falta de credibilidade muito grande no judiciário. E uma das causas, sem sombra de dúvida, apontada é a morosidade. E essa morosidade geralmente decorre do grande volume de processos que nós temos para dar conta, com uma quantidade muito exígua de juízes e servidores para conseguir dar vazão a esse volume colossal que a gente tem. Então, é importante, dentro desse enfoque, que a gente possa olhar a questão sob pontos de vista distintos. E essa figura é emblemática, porque eu adoro essa frase do professor Leonardo Boff: todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, dependendo do ângulo que você esteja vendo a questão, você pode estar vendo ali o número 6 ou o número 9. Os dois estão certos, né? Quando um grita com o outro é 6, o outro responde a 9, é porque estão vendo a questão sob um ponto de vista diferente. E dentro dessa ótica que eu gostaria de olhar com os senhores esse ponto de vista. E no meu ponto de vista, o que o judiciário hoje vive é uma grande crise. Crise essa que, na visão de Gramsci, consiste precisamente no fato de que o velho está morrendo e o novo ainda não pôde nascer. Então, o quê? A sociedade já vive uma nova era e o judiciário ainda não conseguiu entrar nela. Então, por isso a gente vive essa crise de grande dimensão e repercussão. E essa crise, sem sombra de dúvida, pode ser, de certa forma, equalizada com os métodos alternativos de solução de conflito. E um deles, sem sombra de dúvida, é a nominada Online Dispute Resolution, que é o que a gente vai tentar se dedicar daqui para frente, nesse quarto final da minha fala aqui, e já estou caminhando para o final, para a felicidade e alegria de todos. De fato, essa transformação digital ela tem que ocorrer no setor público.
Ela existe? Não. Né? Há pouco tempo eu estava dando uma palestra sobre identificação civil. Né? E no país a gente consegue tirar 27 identificações civis distintas e legítimas. Né? Cada estado tem um órgão de identificação civil. E a gente não tem uma identificação civil única, que acontece, por exemplo, na Estônia, que é um grande país dito como um dos melhores do mundo para a revolução digital. Por quê? Porque lá você tem uma identificação única e esse cidadão tem uma identificação única digital. Então, ele faz tudo com essa identificação no país inteiro. Todos os serviços ele consegue se valer. E aqui a gente não tem. Então, essa plataforma digital do setor público, ela tem que ser construída. E tem que ser construída partindo dessas premissas, que não é só transformar papel em eletrônico, em meio digital, mas é automatizar isso, é possibilitar que as pessoas tenham acesso e utilizar dessas tecnologias que estão aí disponíveis ao redor do mundo para que possa fazer, de fato, funcionar. Para esse judiciário novo, a gente precisa de alto desempenho, de resposta rápida, de solução para problemas complexos e de um resultado focado nos serviços, que não necessariamente a gente consegue ter. Mas, acima de tudo, esse cidadão que está com esse dispositivo móvel na mão, ele tem que ser o foco de todas as estratégias. E a tecnologia vai ajudar, se a gente conseguir ter ele como foco. E aí, entrando propriamente no que eu considero de mais importante, né, na minha fala aqui, eu teria dentro do sistema de justiça como um todo, a inteligência artificial aplicada tanto na advocacia, quanto no judiciário, quanto nas online dispute resolution. Mas eu vou me focar exclusivamente nesta última, para a gente tentar olhar alguns casos. O termo, eu não vou aqui ensinar para todos, todos sabem como surgiu, de que forma surgiu, né, com um grande estudo lá na Universidade de Massachusetts, onde se conseguiu consolidar a necessidade de aprimorar, né, os sistemas de uma forma geral e usar a tecnologia a favor das soluções de conflito. Hoje eu posso, e aí que eu vou ousar, dividir a geração de ODR em duas grandes etapas, e é o que eu me disponho a fazer aqui daqui para frente. A primeira geração, ela tinha como foco a tecnologia como agente facilitador. Ele aumentava a capacidade das pessoas em fazer a ligação com os outros. Então, ela era um meio de, na realidade, aproximação do ser humano. Então, a gente tem aqui, dentre várias outras, a gente tem o chat, a gente tem as listas de e-mail, a gente tem as videoconferências, todos os instrumentos que foram capazes de aproximar os mediadores de uma forma geral. Mas qual era o grande foco dessa primeira geração de ODR? O ser humano. Por quê? Era o ser humano que estava do outro lado lá do computador, fazendo uma videoconferência, era o ser humano que encaminhava essas listas de mensagens, era o ser humano que orquestrava tudo isso. Quando a gente passa para a segunda geração de ODR, o ser humano que era o foco principal, né, desse grande modelo de conciliação online, ele começa, em alguns casos, a ficar de lado. Por quê? Porque aí a tecnologia começa a assumir algumas funções que antes fazia o ser humano. E os exemplos são vários. Depois a gente vai discutir ao final a influência ou a necessidade ou a vantagem desse novo modelo e o que isso gerou, né, na sociedade e o que vai gerar daí para frente. Mas a verdade é que, nessa nova geração de ODR, os softwares cada vez mais estão assumindo o lugar que antes eram dos humanos, mas não, repito, o substituindo. Eu acho que essa é a premissa básica de tudo que a gente tem. É só um exemplo, presidente, só para eu dosar meu tempo aqui. Eu tinha colocado aqui 20 minutos e já esgotou, é isso mesmo? Que aí eu vou acelerar só para não ultrapassar o time. Já apitou, então eu vou acelerar aqui os 20 minutos, eu já estou caminhando para o final. São vários exemplos, né? A gente tem o Square Trade, o Money Climb, isso é na Holanda, que é fantástico, a forma como eles conseguiram conciliar aí as brigas de vizinhança. No Brasil, a gente tem vários exemplos,
né, de plataformas que utilizam tecnologia. Eu estou passando aqui um pouquinho rápido, que eu quero chegar na conclusão. Isso aqui é um estudo feito pela AB2L da demanda por negociações em plataformas online. E é espantoso que, de todas as necessidades, elas representem apenas 2% dessa demanda, o que mostra que a gente tem aí um mercado muito amplo a ser explorado e expandido. Eu teria para falar do Moldria, eu teria para falar de vários outros modelos, mas o que eu acho importante a gente tratar aqui, e eu vou me permitir, presidente, nos últimos 40 segundos aqui, traçar essa diretriz. Sem sombra de dúvida, a gente pode ter alguns modelos de mudança, eu estou acelerando um pouquinho, que são os modelos que eu considero razoáveis de trabalhar a ODR do futuro. Então, eu tenho o primeiro modelo que eu acho mais adequado, que eu chamo de modelo de integração total. Quer dizer, tanto o mercado, quanto o judiciário, quanto essa grande ação de mediadores online, eles devem trabalhar de forma integrada. E, trabalhando de forma integrada, nós temos um grande sistema. Então, essa é a primeira figura. A gente também tem uma outra possibilidade de trabalhar as ODRs como um pré-trial, quer dizer, eu faço uma triagem inicial do que vai chegar ao judiciário. E eu tenho, por fim, um modelo que não me parece o melhor, que é esses modelos competindo, né, disputando o mercado, todos eles brigando, né, e aí é uma competição não só com o mercado, mas com o judiciário. Não me parece que esse seja o melhor modelo. O que eu acho que eu vejo para o futuro, não muito distante, nós vamos caminhar, e já estamos caminhando, mas, sem sombra de dúvida, essa conjunção de esforços vem muito a agregar valor ao poder judiciário, vem muito a agregar valor à sociedade. E uma coisa é certa, o fator humano, para qualquer tecnologia que seja desenvolvida, a tecnologia é desenvolvida por humanos, para o humano, e não contra eles. Então, eu não consigo ver tecnologia contra os seres humanos, muito ao contrário. Eu tenho certeza que a tecnologia caminha de uma forma muito grande. Aqui eram outros exemplos que eu daria em cada um desses sistemas, né, mas eu não vou ter tempo para falar disso, né, e como a gente consegue ver esse grande universo desenhado aí no conjunto final da obra. Mas eu gostaria de deixar uma grande mensagem, né? Nós temos que estar preparados para esse futuro que já é presente. Nós temos que estar preparados para essa nova fase. E estar preparado não significa dizer rejeitar a tecnologia, mas, acima de tudo, trabalhar com ela. Por quê? Ela não vai tomar o espaço de ninguém. O que a gente puder automatizar são demandas coletivas, demandas de massa, que, de fato, o negociador, o grande mediador, aquela pessoa não deveria estar envolvida ali. Aquilo o computador pode resolver. Mas, aonde o mediador é indispensável, ele jamais deixará de ser indispensável. Né? Então, eu termino aí com uma mensagem do professor Eduardo Galeano, um grande autor. Se a cada passo as utopias mais parecem se afastar, devemos ter em mente que é para isso que elas servem, para que nunca deixemos de caminhar. E eu tenho certeza, meus senhores, que eventos como esse fazem com que cada vez mais nós caminhamos na direção de um futuro certo e não muito distante. Muito obrigado.